desde que me lembro, meu marido e eu somos inseparáveis. Nos conhecemos no ensino médio, apresentados pelo meu irmão, e desde então, nossa vida tem sido uma jornada compartilhada de amor e companheirismo. Temos uma filha de 4 anos, uma pequena luz em nossas vidas, que adora passar o tempo com Emma, a ex-esposa do meu irmão. Emma entrou em nossas vidas há cerca de 4 anos e, desde então, tornou-se uma presença constante e querida em nossa família. Emma é uma pessoa extraordinária, com uma capacidade única de trazer à tona o melhor em todos ao seu redor. Sua energia contagiante e seu coração generoso conquistaram a todos nós. Meus pais a adoravam tanto que, às vezes, eu sentia que ela era mais amada do que nós, seus próprios filhos. Minha filha, em particular, via Emma como uma verdadeira princesa das fadas. Cada visita à casa do meu irmão era uma aventura mágica para ela, e sempre que íamos buscá-la, ela chorava e implorava para ficar mais tempo com a tia Emma. A relação entre Emma e minha filha era algo especial, quase mágico. Emma tinha uma maneira única de se conectar com ela, criando um vínculo que ia além do comum. Minha filha a via como uma figura quase mítica, alguém que transformava os dias comuns em momentos de pura alegria e fantasia. Essa ligação era tão forte que, muitas vezes, eu me sentia um pouco ciumenta, mas ao mesmo tempo, profundamente grata por minha filha ter uma figura tão amorosa e inspiradora em sua vida. A presença de Emma em nossa família não apenas trouxe alegria, mas também fortaleceu nossos laços. Ela era a cola que mantinha todos unidos, sempre pronta para ajudar, ouvir e apoiar. Sua relação com meu irmão era um exemplo de amor e parceria, e todos nós nos beneficiávamos dessa harmonia. Emma não era apenas a esposa do meu irmão, ela era uma amiga, uma confidente e uma tia adorada. Sua influência positiva era palpável, e todos nós nos sentíamos sortudos por tê-la em nossas vidas. Quando Emma anunciou que estava grávida, a notícia foi recebida com uma explosão de alegria e entusiasmo. Todos nós estávamos radiantes com a perspectiva de um novo membro na família. Emma e meu irmão sempre sonharam em ter um bebê, e vê-los tão felizes e ansiosos pelo futuro era contagiante. Cada ultrassom, cada pequeno movimento do bebê era celebrado como um milagre, e nós compartilhávamos dessa felicidade como se fosse nossa. A gravidez de Emma trouxe uma nova energia para nossas vidas. Ela irradiava uma felicidade serena, e meu irmão parecia mais dedicado e amoroso do que nunca. Eles passavam horas planejando o quarto do bebê, escolhendo nomes e imaginando como seria a vida com o novo integrante da família. Minha filha também estava empolgada, constantemente perguntando sobre o bebê e fazendo desenhos para decorar o quarto do primo que estava por vir. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas. Emma começou a sentir desconfortos e dores que, embora comuns na gravidez, pareciam mais intensos no caso dela. Ela mencionava essas dores com frequência, mas sempre com um sorriso, tentando não preocupar ninguém. Nós todos estávamos tão envolvidos na alegria da espera que talvez não tenhamos dado a devida atenção aos sinais de alerta. Era como se estivéssemos cegos pela felicidade, incapazes de ver que algo poderia estar errado. A ansiedade e a expectativa cresceram à medida que a data do parto se aproximava. Cada dia parecia uma eternidade, e a espera se tornava insuportável. Emma, apesar das dores, mantinha-se otimista e esperançosa, sempre falando sobre como seria segurar seu bebê nos braços pela primeira vez. Nós todos compartilhávamos dessa expectativa, contando os dias e fazendo planos para o futuro. A ideia de que algo pudesse dar errado nunca passou por nossas mentes, e essa confiança cega seria nossa maior tragédia. Tudo começou a desmoronar em um dia que parecia ser como qualquer outro. Emma acordou se sentindo particularmente mal, com dores intensas no estômago. Ela pediu ao meu irmão que a levasse ao hospital, mas ele, acreditando que era apenas mais um desconforto comum da gravidez, minimizou a situação. Mesmo assim, ele a levou ao hospital, onde os médicos, após alguns exames, disseram que estava tudo bem e a mandaram de volta para casa. Emma, no entanto, continuava a sentir que algo estava terrivelmente errado. No dia seguinte, meu irmão decidiu ir pescar com meu marido e alguns amigos. Emma, ainda se sentindo mal, implorou para que ele ficasse, mas ele,
irritado, disse que ela estava exagerando e que precisava de um tempo para si mesmo antes do bebê nascer. Ele desligou o telefone e partiu, deixando Emma sozinha e desesperada. A dor de Emma piorou, e ela me ligou chorando, pedindo ajuda. Quando cheguei ao apartamento, a cena que encontrei foi de puro horror. Emma estava semi-consciente, deitada em um chão ensanguentado. Meu coração disparou e, sem pensar duas vezes, levei-a às pressas para o hospital. Lá, os médicos disseram que precisavam da assinatura do marido dela para realizar uma cirurgia de emergência. Emma estava em estado crítico, e cada segundo contava. Liguei freneticamente para meu irmão, mas não consegui contato. A burocracia hospitalar causou um atraso angustiante, e eu me sentia impotente e desesperada. Finalmente, após muita discussão, os médicos concordaram em prosseguir com a cirurgia, mas o tempo perdido foi fatal. Emma sobreviveu, mas o bebê não. Quando ela acordou, a dor em seus olhos era insuportável. Ela gritava e chorava, perguntando pelo filho e pelo marido. A cena era devastadora, e todos nós, incluindo meus pais e os pais dela, estávamos em lágrimas. A ausência do meu irmão naquele momento crucial foi um golpe profundo. Ele só retornou no dia seguinte, encontrando um apartamento vazio e ensanguentado. Correu para o hospital, mas Emma, com o coração partido, pediu o divórcio sem hesitar. A tragédia daquele dia mudou nossas vidas para sempre, deixando cicatrizes que nunca se curariam. A perda do bebê foi um golpe devastador para todos nós, mas especialmente para Emma. Ela se transformou em uma sombra do que era antes, sua alegria e brilho substituídos por uma tristeza profunda e esmagadora. A dor em seus olhos era insuportável, e cada vez que a visitávamos no hospital, era como se uma parte dela estivesse morrendo lentamente. O pedido de divórcio foi um choque, mas também uma resposta compreensível à traição emocional que sentiu. Meu irmão, por sua vez, estava desolado, incapaz de compreender a magnitude de suas ações até que fosse tarde demais. Meu irmão caiu em uma espiral de depressão, passando os dias trancado no berçário que haviam preparado com tanto amor e esperança. Ele se recusava a sair, bebendo para tentar entorpecer a dor e a culpa que o consumiam. Nenhum de nós sabia como consolá-lo, e a verdade é que todos nós o culpávamos, mesmo que silenciosamente. A casa que antes era cheia de risos e planos para o futuro agora estava mergulhada em um silêncio sombrio e opressor. Cada canto do berçário parecia gritar a ausência do bebê que nunca conheceríamos. Meu marido, tentando ser o mediador, foi encontrar meu irmão e voltou com um relato que apenas aumentou minha raiva e frustração. Ele me pediu para me desculpar com meu irmão por negligenciá-lo e para oferecer meu consolo. Eu não conseguia entender como ele podia esperar isso de mim, especialmente depois de tudo o que havia acontecido. Recusei-me firmemente, e isso gerou uma discussão intensa entre nós. Meu marido defendia meu irmão, dizendo que ele precisava de um tempo sozinho antes do bebê nascer e que Emma deveria ter ido ao hospital por conta própria se estivesse realmente tão doente. A discussão culminou em um ultimato. Eu disse ao meu marido que, se ele continuasse defendendo meu irmão, eu pediria o divórcio. Peguei minha filha e fui para a casa dos meus pais, incapaz de suportar a situação por mais tempo. Já se passaram 2 dias desde então, e nenhum de nós tentou entrar em contato. Estou perdida em um turbilhão de emoções, sem saber se agi corretamente ou se fui injusta. A culpa e a dúvida me consomem, e me pergunto se deveria ter oferecido algum consolo ao meu irmão, apesar de tudo. Minha filha, ainda muito jovem para compreender a profundidade da tragédia, perguntava constantemente por que não podíamos voltar para casa. Cada pergunta dela era uma punhalada no meu coração, lembrando-me da fragilidade da nossa situação. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, mas cada caminho parecia repleto de dor e incerteza. Meu marido e eu estávamos em um impasse. Ele continuava a defender meu irmão, insistindo que ele também estava sofrendo e precisava de apoio. Eu, por outro lado, não conseguia superar a sensação de traição e negligência que sentia. A ideia de que Emma poderia ter sido salva se meu irmão tivesse agido de forma diferente me consumia. Cada vez que pensava nisso, a raiva fervia dentro de mim, tornando impossível qualquer tentativa de reconciliação.
A distância entre nós parecia crescer a cada dia, e eu temia que nosso casamento estivesse à beira do colapso. Enquanto isso, meu irmão continuava a afundar em sua própria miséria. Ele se isolou completamente, recusando-se a ver ou falar com qualquer um de nós. A culpa e o arrependimento o consumiam, e ele parecia incapaz de encontrar uma saída. Eu sabia que ele precisava de ajuda, mas a dor que sentia por Emma e pelo bebê perdido tornava difícil para mim estender a mão. Cada tentativa de contato era recebida com silêncio ou rejeição, e eu me sentia impotente para ajudá-lo. No meio de toda essa turbulência, comecei a refletir sobre minhas próprias ações e sentimentos. Será que eu estava sendo injusta ao culpar meu irmão e meu marido? Será que minha raiva estava me cegando para a necessidade de apoio e compreensão? A dúvida corroía minha mente, e eu me perguntava se deveria tentar consolar meu irmão, apesar de tudo. Talvez, ao oferecer um ramo de oliveira, pudéssemos começar a curar as feridas profundas que essa tragédia havia causado. No entanto, a decisão não era fácil, e eu sabia que qualquer passo que desse teria consequências profundas para todos nós.